Você já teve um momento da sua vida em que você olhou para trás e pensou: "Onde eu fui parar? Para onde foi aquela pessoa que era tão cheia de foco, clareza, sabia para onde estava indo, tinha curiosidade pela vida? Para onde aquela pessoa foi?" Ou talvez você nunca tenha tido essa sensação e sente que tem algo dentro de você esperando a ser vivido. Se isso ressoa com você, esse vídeo vai lhe interessar, porque a neurociência tem algo muito importante a dizer sobre isso, e não é apenas uma questão de autoajuda, é ciência, e realmente faz a diferença. Se você gosta desse tipo de assunto, já dá o seu like, salva e compartilha com alguém que também precisa escutar isso. Inicialmente, é importante a gente refletir sobre o porquê que você repete os mesmos padrões. Porque antes de falar em mudança, precisamos entender por que é tão difícil mudar. A doutora Carla Tiepo, que é neurocientista e que pesquisa sobre o cérebro há mais de 30 anos, explica isso de forma muito clara. O cérebro ele não muda porque você decidiu mudar. O cérebro muda quando você vive emoções diferentes das quais está acostumado a viver. E pensa só comigo, você acorda todo dia e sempre faz a maioria das coisas no automático. O caminho que você dirige, a forma como você reage ao estresse, o que você come, o que você pensa sobre você mesmo, a forma como você reage ao que falam. Isso não é fraqueza, é eficiência cerebral. Porque o cérebro adora o que é familiar. E o cérebro foi treinado e foi desenvolvido ao longo da nossa evolução para economizar energia. E o que é familiar gasta menos energia do que o novo. A doutora Tara Swartz, que é uma neurocientista muito conhecida em Londres e também nos Estados Unidos, ensina que o cérebro ele é biologicamente programado 2 vezes e meia mais para evitar riscos do que para buscar recompensas. Isso significa que a tendência natural do seu cérebro é de manter você onde está, mesmo que onde você está não seja onde você queira ou nem seja mais benéfico. Mas aqui está a boa notícia, e é aí que a neurociência muda tudo. O que podemos chamar da ciência do recomeço, que é uma capacidade cerebral chamada neuroplasticidade. O cérebro não é fixo, isso já foi comprovado de forma irrefutável. A neurocientista brasileira Susana Herculano Hauser, que é professora nos Estados Unidos, sintetiza isso assim: não importa quantos neurônios você tem, o que importa é o que você faz com eles. Isso se chama neuroplasticidade, capacidade real, documentada, mensurável do seu cérebro de criar novas conexões, novos circuitos, novas respostas automáticas. E ela acontece em qualquer idade. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A neuroplasticidade não acontece apenas com o tempo ou com o esforço. Ela acontece com atenção intensa, mais emoção, mais repetição. O Dr. James Dory, um neurocirurgião de Stanford e fundador do Centro de Pesquisa em Compaixão e Altruísmo de Stanford, infelizmente falecido recentemente, documentou em seus estudos algo extraordinário. O cérebro ele não distingue muito bem entre uma experiência vividamente imaginada, ou seja, algo que a gente só imaginou com detalhes, e uma experiência real. Quando você visualiza algo com emoção e detalhe, as mesmas regiões cerebrais que processariam a experiência real são ativadas. Isso significa que você pode começar a criar um novo circuito neural antes da nova vida acontecer. Não como mágica, mas como treinamento cerebral. Eu vou então te apresentar agora um conceito que vai mudar a forma como você pensa sobre mudança. Você tem uma identidade neural, que é a soma de todos os padrões que seu cérebro aprendeu durante a vida a associar com quem você é, como você reage, o que você acredita merecer, o que você acha possível para você. O problema é que essa identidade neural muitas vezes foi construída por circunstâncias e não por sua escolha. Foi construída pelo que te disseram que você era, pelo que aconteceu com você, pela cultura, pelo que você repetiu tantas vezes que virou automático. Daí, quando você tenta mudar de vida sem mudar a sua identidade neural, é muito difícil você fazer novas escolhas, ter novas percepções e andar em novas direções, porque você fica sempre voltando ao que você é familiar e ao que você conhece. A doutora Tara Swart chama isso de selective attention, ou seja, atenção seletiva, mal direcionada. O seu cérebro está literalmente filtrando a realidade para confirmar o que ele já acredita sobre você. E se você acredita que não merece, por exemplo, o cérebro vai achar evidências disso em todo lugar.
Se você acredita que é capaz, por outro lado, o cérebro começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis à sua atenção. Isso não é pensamento positivo superficial, é sistema de ativação reticular, um conjunto de neurônios no seu tronco cerebral que age como filtro da sua realidade. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Então a pergunta não é como eu mudo a minha vida, a pergunta é como eu mudo quem eu acredito ser. E falando sobre um dos recursos que podem ajudar nesse processo, meditação. O que a meditação tem a ver com isso? Em novembro de 2025, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, publicaram na revista científica Communications Biology um estudo sobre meditação intensiva. O que eles encontraram foi extraordinário. Após 7 dias de prática meditativa, os participantes mostraram mudanças mensuráveis no cérebro, incluindo um silenciamento do cérebro, ou seja, é como se o cérebro ficasse mais quieto, de modo padrão, e silenciando aquela vozinha interna que fica muitas vezes contando a mesma história sobre você o tempo todo, e também mostrou o aumento de BDNF no sangue, que é uma proteína que literalmente estimula o crescimento de novas conexões neurais. Outro neurocientista conhecido, o brasileiro Dr. Siddhartha Ribeiro, reforça um outro fator importante também, que é o sono. O sono ele tem um papel fundamental nesse processo. É durante o sono que o cérebro consolida aquilo que aprendeu durante o dia. Isso significa que o que você pratica antes de dormir tem impacto direto em como seu cérebro se reorganiza. E a doutora Tara Swart vai além. Ela explica que o momento que você está entre a vigília e o sono, chamado de hipnagogia, é um dos momentos de maior receptividade do cérebro a novas imagens e novas crenças. É uma janela de neuroplasticidade que a maioria das pessoas desperdiça olhando para o celular. Não estamos falando de misticismo, estamos falando de biologia, de uma capacidade cerebral que pode nos ajudar em muito nas nossas mudanças. Eu vou falar agora em 3 práticas que vão ajudar você a começar a fazer mudanças na sua identidade neural e dessa forma trazer mais oportunidades para que você possa fazer mudanças reais em sua vida. E essas práticas são baseadas nessa ciência toda, não são técnicas inventadas, mas são ferramentas que têm raízes em pesquisa real. São simples o suficiente para você começar hoje. Então, a prática 1 é chamada O Diário das Duas Colunas e é baseado no trabalho da doutora Tara Swart, exercício de consciência elevada, e é o ponto de partida de qualquer recomeço real. Então, você vai pegar um caderno, sim, caderno de papel, não é o celular, e criar 2 colunas. O que eu vou lhe dizer aqui para você escrever, não elabore muito. Escreva de forma simples, rápida, sem muita preocupação com gramática, simplesmente escreva o que vier na sua cabeça em relação a esses assuntos. Então, você criou 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreva de 5 a 6 crenças limitantes sobre você mesmo. Então, mesmo que você ache que não são crenças limitantes, mas que talvez sejam crenças muito fortes e que você já tem uma noção, uma sensação que essas crenças estão influenciando as suas decisões e o que você faz na sua vida. Então, escreva essas crenças. Escreva também as histórias que seu cérebro conta quando você pensa em mudar. Coisas como: "Ah, eu sempre abandono o que começo. Eu não sou bom o suficiente para isso. Ah, já tentei antes e não funcionou. Ah, isso não funciona na minha família ou aqui no meu país, na minha comunidade". E na coluna da direita, para cada crença, escreva evidências reais que contradizem essa história. Momentos em que você completou algo, momentos em que você foi capaz, em que funcionou. E por que isso funciona neurologicamente? Porque quando você externaliza uma crença e a confronta com evidências reais, você interrompe o circuito automático que a mantinha invisível. Você traz o que estava no subconsciente para o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, e pode começar a reescrevê-la conscientemente. Faça isso uma vez por semana ou até mais, se você quiser, e faça isso de forma simples, porque isso é algo realmente simples e é poderoso. A prática 2 é o Action Board, ou seja, um quadro de ação com intenção neural. E essa prática é uma combinação do trabalho da doutora Tara Swart com o Dr. James Doty. Nessa segunda prática é o que a doutora Tara Swart chama de Action Board. E eu preciso diferenciar isso do que você provavelmente já viu por aí. Você já deve ter visto o Vision Board, que é o conceito de quadro de visão. Só que um quadro de visão, o Vision Board,
ele é passivo. Você cola imagens e você espera. Um action board, ou seja, um quadro de ação, ele é diferente. E a diferença é neurocientífica. O cérebro processa imagens de forma muito mais profunda do que palavras escritas. E o que você vê repetidamente sobe em prioridade no seu sistema de ativação reticular, o filtro da nossa realidade. Isso significa que, ao expor seu cérebro diariamente a imagens que representam quem você está se tornando, você começa a notar oportunidades, pessoas e situações que antes seu cérebro simplesmente descartava. Mas aqui está o elemento que transforma isso em prática neural de verdade. Você precisa olhar para esse quadro com emoção, não só com os olhos. E o Dr. James Dory documentou que a visualização emocional ativa os mesmos circuitos que a experiência real. Então dedique aí 5 minutos que seja por dia, preferencialmente antes de dormir, naquela janela de hipnagogia que mencionei antes, que é entre a vigília e o sono, quando você está quase dormindo. Então, busque criar o hábito de olhar para o seu action board, para o seu quadro de ação. Então você vai ver as imagens que você colou ali e sentir como se já estivesse vivendo aquilo. No seu quadro de ação, além das imagens que você quer, inclua também uma imagem que represente quem você está se tornando e uma ação concreta que você está tomando em direção a isso. Porque manifestação sem ação, segundo a própria doutora Tara Swart, é apenas fantasia. Essa prática 3 são 5 minutos de silêncio intencional. E a base científica é o trabalho do Dr. Siddhartha Ribeiro, em sono e neuroplasticidade. Também o estudo da Universidade da Califórnia de San Diego, do Dr. Joe Dispenza, em meditação. Também juntando um pouco do trabalho da doutora Carla Tiepo, em emoção e mudança. Essa prática também é rápida, vai lhe tomar de 3 a 5 minutos. Então, essa terceira prática é a mais simples e talvez é que as pessoas mais resistem. Todo dia, antes de dormir, você vai dedicar, digamos, 5 minutos a um silêncio intencional, sem celular, sem podcast, sem série, sem tentar tratar das contas e dos problemas do dia. Aqui está o protocolo. Passo 1. Em relação ao seu corpo. Deite-se, respire profundo 3 vezes. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure por 4 segundos, né, se você, do jeito que você contar, e expire pela boca contando até 6. Então a expiração vai ser mais longa do que a inspiração. Isso ativa o nervo vago e sinaliza ao sistema nervoso que é seguro relaxar. Passo 2, em relação à sua mente. Escolha uma intenção para o dia seguinte. Não uma lista de coisas para fazer, mas algo que represente quem você está se tornando. Repita mentalmente: amanhã eu sou alguém que, e complete com essa identidade nova. Passo 3, em relação à emoção. Sinta gratidão por algo que aconteceu hoje. Não invente. Um momento pequeno que seja já serve. A gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro e cria um ambiente neuroquímico favorável à neuroplasticidade. E por que isso funciona? Dr. Siddhartha Ribeiro documenta que é durante o sono que o cérebro consolida aprendizados. Daí, se você vai para o sono com uma intenção clara e uma emoção positiva real, você está literalmente dando ao seu cérebro instruções de reorganização para a noite. Então, 5 minutos toda noite, faça isso por 21 dias e observe o que começa a mudar. Não só no que você pensa, mas em como você age e reage ao seu ambiente. Eu quero então deixar você com um pensamento para fechar. Mudar de vida não começa com uma grande decisão, começa com uma nova resposta automática. E novas respostas automáticas começam com novas experiências emocionais repetidas. Você não precisa se tornar outra pessoa, você precisa se tornar uma versão sua que o seu cérebro ainda não conhece, mas que já existe dentro de você, do seu coração. A neurociência não promete milagres, ela delineia um caminho com base, com consistência e com respeito pela complexidade de quem você é. E mostra que você tem bastante controle naquilo que você quer se tornar e naquilo que você quer mudar na sua vida. Então me conta nos comentários, quais dessas práticas você vai fazer, qual tem sido a sua experiência nesse sentido e me fala depois sobre resultados. Eu sou a doutora Sigrid Diniz, se você gostou desse conteúdo, me segue para mais.